Falando da execução de fato, aqui está o coração da execução. A desempenadeira dentada ela deve ser compatível com o tamanho da peça, então uma peça grande exige dentes maiores, peça menor, um dentezinho menor. Tá? Então, para porcelanato, a dupla colagem ela é obrigatória, a argamassa no contrapiso e nas costas da peça. Então, não fazer a dupla colagem, ela gera vazios, soncavo e risco de desplacamento. Tá? O assentamento ele deve ser feito sempre com pressão uniforme, usando martelo de borracha, sempre conferindo o nivelamento e o alinhamento. O uso de espaçadores garante juntas regulares e o sistema de nivelamento ele ajuda a eliminar degraus entre as peças, especialmente em grandes formatos. Tá? O controle deve ser constante, então assentar rapidamente e corrigir depois quase sempre dá errado. Beleza? Falando de juntas, né, a funcionalidade e a estética delas, a junta ela não é um defeito, ela é uma necessidade técnica. A junta de assentamento ela absorve variações térmicas e pequenas movimentações. Tá? O tamanho da junta ela deve sempre seguir a recomendação do fabricante, está lá na caixa, na lateral. Então, além disso, também existem as juntas de dilatação, que elas são obrigatórias em grandes panos, é difícil acontecer numa casa, mas existe, né? Até transições de ambientes, próximo a portas, as juntas, elas são uma das principais causas de trincas e estufamentos, quando você não faz elas, na verdade, tá? A falta delas. Aqui, gente, ó, enquanto o Josa Med ali vai cortar o piso, ó, vou mostrar para vocês que eu falei sobre o uso do nivelador e as variações do piso, ó. Olha como ele está encostado aqui, como ele dá uma barriga ali entre os dois pisos, onde está a junta ali, ó. Depois ele volta a encostar lá em cima, ó. Então ele é abaulado, ó. Aqui onde está a minha mão, ele já encosta mais. E aqui ele cria um buraco, ó, nas pontas. Você vê que a ponta cai, né? Vamos dizer, pra dentro, vamos dizer assim, uma barriga. E depois ele volta a encostar, ó. Onde não está a minha mão, ó, tá encostadinho ali, ó. Tá? Então essa é aquela deformação que eu falei do piso, principalmente as réguas, que eles são levemente abaulados, por isso que é difícil fazer uma amarração de 50%. Então o nivelador ele acaba ajudando a igualar isso. Ó. Então, ó, você vê que a cunha não bate, ó, na junta, tá? Ó, ela não bate, ó, fica zeradinho, tá? Aqui ele já tirou, depois que ela endurece ele vem, tira a cunha, ele bate com um martelinho de borracha aqui mesmo, quebra ela, tá? E ele fica zerado, ó. As quatro, ó. Tá? Alguma coisinha pode até dar, ó, mas é mínimo. Ó, como não bate, ó. Beleza? Martelinho de borracha, é assim que ele acende, ele vem batendo, ele bate aqui, papum, tira o excesso de argamassa, se for o caso, e assim ele vai trazendo pronto. Então, falando sobre recortes, eles exigem atenção máxima. Cortes mal feitos comprometem a estética e fragilizam a peça. Então, nas portas, nos ralos, nos cantos, eles devem sempre ser tratados com cuidado especial. Além disso, o encontro do porcelanato com outros materiais, como soleiras, rodapés, ele também precisa estar previsto desde a paginação. Eu gosto sempre de falar que detalhe mal resolvido chama mais atenção do que um erro grande. É isso aí. E aqui a riscadeira, ó. Então ele vem, ele mede. Ele já mediu ali, ó. Tem a marquinha, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ali a marca de lápis dele, ó. Aí ele corta com a riscadeira, isso é uma riscadeira. Aqui ele fez um risco em lápis lá também, ó. Depois ele apoia lá e corta ela. Então ela fica cortadinha, zeradinha, perfeito. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai colocar lá na parede para medir o que ele tem que tirar lá. Ó, coloca o espaçador, nivelador, lugar. Ele simula a colocação. Ó, zerado, ó. Essa foi a medida que ele fez lá.
Agora, ó, agora é a arte dele. Ele tem que fazer aquele L ali. Esse L ele tira na lixadeira, porque ele não consegue. Se botar na riscadeira, quebra inteira. Como ele tem que tirar um L da peça igual aquela ali, ó, a riscadeira cortaria isso aqui inteiro aqui, ó. Então ele vem tirando a maquita aqui e ali. Então agora ele está marcando. Ó, ele pega o contramarco lá onde está, ó. Ele risca ali. É uma arte. Errou aí, já era. É. Melhor tirar de pronto do que tirar. É, exatamente. Aí, agora ele leva ali fora. Ele pega o famoso amigo esquadro. Se tiver nivelado. Ó. Se tiver nivelado, ele bate. E aí essa faixa que vai sair é justamente a janela. E ali a parede do banheiro que fica. Repare que ele deu uma roubadinha para dentro. Ó. Ele tinha marcado lá, ele... Deixa eu pegar o foco aqui. Ó, ele tinha marcado aqui, mas ele jogou o risco um pouco para cá. Por quê? Porque se ficar maior, beleza, ele tira um pouco depois uma lasca, ele vai comendo para dentro. Mas se ele tirar muito para cá, fica um vazio muito grande, ele perde a peça. Então ele marcou aqui, mas ele jogou o risco um pouco mais para dentro. Para ele não correr risco de perder ela. Agora ele termina de marcar, risca ali os dois, e ele corta na maquita. Enquanto ele vai marcando ali, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. É a parte mais chata. Essa, os buracos aqui que eles usaram a serra-copo, ó. Serra-copo lá, serra-copo aqui, bem recortadinho. Essa daqui dá trabalho, porque tem os dois buracos, aquele ali também. Agora ele fez uma aqui que demorou bastante, agora ele faz essa que demora, depois a de cima já é praticamente uma peça inteira ali, ó. Que vai embora, ele termina. Por que ele não terminou até lá o final? Porque ali vai o rebaixo de forro, não tem necessidade dele encostar na laje, tá? Simples assim. Feito isso aqui, essa parede está pronta, libera o forro de gesso, liberou o forro, a gente terminou o forro, a gente faz o piso aqui, como eu já falei para vocês. E agora ele vai cortar aqui, ó. Agora o pau tora. Vamos ver lá pelo outro lado, lá. Agora é a hora da verdade. Mas eu vou tirar um pouquinho, mais com certeza. É difícil bater certo porque ele sabe quando pode programar. É, por isso que fez um pouquinho a mais. Né? Olha lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha ali, ó. É aquela margem de segurança dele. Agora ele vem desbastando, ó. Tirar em 0,5 centímetro aí. Não mais que isso. Na vertical tem que dar uma desbeiçada no meio ali também, ó. Lá em cima até encaixou, embaixo também, ó. Eu devo tirar uma desbeiçada, até porque é um corte manual, né? Então ele perde um pouco às vezes o alinhamento. Mas é isso, não tem mistério. Depois ele vem com uma politrezinha, ele dá um polimento aqui nessa borda para não cortar, enfim. E aí tá feito. Depois que instalar a janela, a guarnição vem e cobre isso aqui, a gente não vê esse recorte. Vocês devem ter reparado aqui, ó, que nós não começamos o revestimento logo na primeira peça. Nós começamos da segunda peça. Isso é medido
tá? Antes, isso é considerado, já é considerado ali aquela queda, porque aqui o nível, essa altura aqui desse nível mais alto para cá é uma, e ali, que já tem uma queda do box, é outra. Então a gente pega da pior situação, que é aquela, e considera um piso inteiro ali. E aí, claro, isso fora do box, nesses pontos mais altos, vai gerar um corte de um filetezinho de 2, 3 centímetros, mas isso é imperceptível ao olho nu. Quem olha aqui quando chega vai ver que esse piso está inteiro, a impressão que ele tem é que ele vai estar inteiro. Tá? Então, por que a gente faz, começa e deixa a saia, que a gente fala? Que é justamente o seguinte, nós colocamos nivela isso daqui, passa um nível a laser ou bate nível tradicional na mangueira de nível, e aí ele fixa uma régua de alumínio a partir do segundo revestimento. Aí ele faz do segundo, terceiro, quarto, termina lá. O que vai acontecer aqui? Nós vamos liberar o forro vem, os cabos já estão passados, já conferimos isso, a aula de elétrica está lá. O gesseiro vem, ele vai tabicar o gesso no revestimento pronto e eles trabalham em cima do contrapiso. Se cair ferramenta, material, não danifica o piso pronto. Feito isso, liberou o forro, terminou o forro, eu libero o piso. E aí eu faço o piso, com o piso pronto, depois eu venho e termino com a saia sobre o piso, justamente para o piso ficar em cima, o revestimento ficar em cima do piso, tá? Então imagina que aqui eu tenho um piso, depois o meu revestimento vem e ele vai descansar aqui em cima, tá? Então aqui está a diferença que eu falei, que ele vai tirar esse filete aqui, então o piso vai estar pronto, e aí o que acontece? Eu rejunto isso aqui e eu evito que a água vá para lá. Caso contrário, eu teria, imagina que eu tenho o revestimento pronto primeiro, e aí, ó, eu vou causar aqui um ponto de fragilidade, ó. O rejunte pode falhar, alguma coisa, essa água pode penetrar lá. Então é sempre preferível fazer o revestimento chegando por cima do piso, por isso que a gente tem essa prática de não executar a saia. Nesse caso aqui, que eu já estou com o piso pronto, foi feito dessa forma, foi feita a saia, aliás, não foi feita a saia, eu fiz o piso, depois a saia veio e zerou ali, que é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então eu liberei isso aqui, eu fiz o piso, depois eu vim com a saia e terminei. Então agora aqui ele vai colocar esse piso, eu vou chegar com o que eu falei para vocês que eu estou devendo para ele o ralo linear. Eu vou trazer o ralo linear, ele vai fazer essa ligação, ele vai terminar o piso, depois ele vem e termina a saia.